Bom, nós estamos no dia 26 de fevereiro de 2021 e hoje exatamente completamos um ano do primeiro diagnóstico e do primeiro paciente portador da Covid-19. Lembrar que a Covid-19 é a doença onde as pessoas contaminadas pelo coronavírus precisam de controle, acompanhamento e isolamento. Nesse um ano, nós tivemos muitas dificuldades do ponto de vista sanitário. O primeiro caso foi um caso de um turista, assim como os primeiros casos também foram pessoas, em geral, abastadas, pessoas que tinham econômico maior, que viajaram para fora do Brasil e que trouxeram nas bagagens, infelizmente, o vírus e que foi se disseminando. Esse vírus saiu de São Paulo, atingiu a Grande São Paulo, outros estados do Brasil e foi se espalhando pelo país. E nós tivemos uma primeira onda muito dura que pegou principalmente o norte num primeiro momento e que depois foi atingindo todos os estados indiscriminadamente até chegarmos a uma interiorização muito dura. O maior pico, sem dúvida nenhuma, com maior mortalidade, muito concentrada nas pessoas idosas, ocorreu no mês de julho de 2020. A partir daí houve um certo arrefecimento e talvez um certo relaxamento também da população. Nós tivemos um arrefecimento a partir de setembro e outubro e, infelizmente, eu acho que uma sequência de eventos que, a meu ver, começou com o processo eleitoral. Essa é uma visão que eu tenho, não da eleição em si, porque os cuidados para o dia da eleição foram tomados, mas todo o processo eleitoral mobiliza milhares de candidatos, mobiliza a sociedade, promove aglomerações, reuniões, promove uma série de coisas que fatalmente iam gerar um grande contato entre as pessoas, tanto que muitos candidatos se contaminaram e, infelizmente, alguns deles até morreram, não é? Candidatos eleitos, não é? Como o prefeito de Goiânia, que acabou, infelizmente, falecendo. A partir daí, tudo piorou. Piorou porque tivemos, em primeiro lugar, uma perda de aderência da população. A população parou ou grande parte da população, e principalmente a população jovem, ela parou de tomar as medidas de prevenção fundamentais ao controle da pandemia. Tivemos o Natal com as suas confraternizações, reuniões familiares, depois tivemos as férias de verão, que já tinham sido dramáticas para o hemisfério norte. Muitos países do hemisfério norte, infelizmente, tiveram as suas segundas ondas, os seus repiques de doença após as férias de verão. A gente sabe o quanto o verão é importante no hemisfério norte. Ele é curto e as pessoas acabam se expondo de maneira muito continuada. E nós tivemos as nossas férias de verão. E depois o carnaval. Neste dia de hoje, nós estamos falando de algumas semanas após o carnaval. Exatamente 2 semanas após o carnaval, com uma explosão de casos no país, em todo o país. E esse é o período que normalmente é o período mais dramático da transmissão. Tivemos uma piora biológica, porque outras cepas foram descritas. A gente sabe que as mutações eram absolutamente esperadas. A grande maioria das mutações não causa grande modificação na história natural da doença, mas algumas mutações podem piorar a evolução da doença, que foi o que aconteceu com essas 3 variantes. A variante da Inglaterra, principalmente, da África do Sul, e nós também no Brasil temos a nossa variante amazônica, onde aparentemente não há piora em termos de risco de morte, mas aparentemente todas elas com uma transmissão muito maior. Hoje tem descrita mais uma variante preocupante que vem da Califórnia, de modo que nós temos essas variantes, infelizmente, circulando entre nós. Esse é o pior momento da epidemia depois do pico que tivemos em julho aqui no estado de São Paulo, no centro-sul. O sul, praticamente todos os estados já com medidas de exceção,
de modo que nós teremos que fazer um enfrentamento nas próximas semanas muito duro e temos um ano depois uma situação muito pior. Felizmente, temos as vacinas que trouxeram um grande alento. Eu sempre digo, não temos vacina de primeira classe e segunda classe. Todas são boas, todas são seguras, todas terão a capacidade de reduzir a transmissão das doenças. E essas vacinas serão cada vez maiores em número e essas vacinas serão cada vez mais modernas, mais eficientes. É claro, a ciência evoluiu muito nisso e acho que essa foi a grande conquista da humanidade nesse período. A população que vive, na sua grande maioria, nas grandes cidades acumuladas, as populações perderam um pouco o sentido de colaboração, não é? Lembrar que o distanciamento social continua sendo uma medida eficiente. As máscaras que no início da epidemia não eram um instrumental ou uma ferramenta importante, hoje nós sabemos que a máscara é criticamente fundamental. Por quê? Porque no início da epidemia nós acreditávamos de vários tipos de transmissão, que são possíveis, sem dúvida. A transmissão de contato existe, todas elas existem, mas nós sabemos que a maior transmissão, a mais grave, a mais frequente e de maior risco é a transmissão aérea. E as máscaras conseguem não bloquear completamente essa transmissão, mas as máscaras conseguem reduzir de maneira muito importante a quantidade de vírus que passa de uma pessoa para outra. Então, o uso de máscaras no meio social, e não são máscaras profissionais, são máscaras de uso social mesmo, que são essas de tecido, e quanto mais o tecido for espesso, melhor, quanto menos passar, melhor, ela é um arsenal importante. E as medidas de higiene, lavar as mãos, usar o álcool em gel quando não há possibilidade de lavar a mão com água e sabonete ou água e sabão, e essas são as medidas, são medidas banais, simples, que podem ser tomadas por qualquer um, mas eu diria que talvez o mais crítico é as pessoas entenderem que o distanciamento social é crítico, fundamental e será, a meu ver, não só para os próximos meses, mas provavelmente para os próximos anos.